Fala, guerreiros! Bem-vindos ao canal. Hoje a dica é sobre vozes verbais. O pessoal pediu aí, tá com um pouco de dúvida. Então, na voz ativa, pessoal. Como é que funciona a voz ativa? Na voz ativa, o sujeito, ele pratica a ação. Percebe, ó? É o sujeito que está praticando a ação. Primeira coisa que vocês fazem na oração é achar o sujeito. Achou o verbo, vendeu. Quem é que vendeu? O funcionário. O funcionário é o sujeito. Vendeu o quê? O carro. Então, esse é o objeto direto. Então, é sujeito, verbo, mais complemento. Na voz passiva, o sujeito ele está sofrendo a ação. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação. Percebe que para fazer a transformação da voz ativa para a voz passiva, nós vamos precisar usar o verbo ser. Esse verbo ser, ele vai estar sempre no mesmo tempo verbal do verbo da voz ativa. Ser mais particípio. Essa é a fórmula da voz passiva. Verbo ser, que faz a locução verbal, né? Verbo ser mais o verbo no particípio. Então, sempre que vocês passar da voz ativa para a voz passiva, o verbo ser, vocês vão usar como auxiliar para passivar, tem que estar no mesmo tempo do verbo da voz ativa. Então, o carro foi vendido pelo funcionário. Quem é que foi vendido? O carro. Então, o carro é o sujeito. Percebe que o sujeito está sofrendo a ação. Usando a formulazinha do verbo ser mais particípio, foi vendido pelo funcionário. Na voz passiva sintética, o sujeito sofre a ação. Quem é que se vendeu? O carro. Então, o carro é o sujeito. Percebe que é o carro que foi vendido. Para passivar, usa-se o verbo mais a partícula se, que é a partícula passivadora. Então, na voz ativa, o sujeito ele pratica a ação, o funcionário vendeu o carro. Na voz passiva analítica, o sujeito está sofrendo a ação, o verbo ser e o particípio que faz a locução verbal. Essa é a formulazinha para fazer a voz passiva analítica. Na voz passiva sintética, o sujeito continua sofrendo a ação, que é que se vendeu o carro, e utiliza a partícula C para fazer a passivação. Vamos para uma questão para afiar o machado. Analise a oração retirada do texto. E qual a alternativa em que a conversão para a voz passiva foi efetuada da maneira correta, mantendo o sentido original. Então, primeira coisa, encontra o verbo. Quem é que relata? Aproximadamente 80% das mulheres. Esse é o sujeito. Relata o quê? A experiência. Esse é o objeto direto. Percebe como a gente fez ali a transformação? O objeto direto ele passa a ser o sujeito, né? Então, vamos procurar nas alternativas. Percebe que na não tem, na B não tem. Na C, ó, encontramos o sujeito, na experiência, que era o objeto direto, ó, e virou o sujeito. Lembra da formulazinha? Verbo ser mais particípio. Lembra da regra do tempo, né? Que tem que estar no mesmo tempo relata. Então, relata é presente. Então, verbo ser, o é, presente. E o aproximadamente passa a ser o complemento. Percebam que a alternativa C é a correta. A experiência é relatada por aproximadamente 80% das mulheres. Percebam que o sujeito, a experiência passou a ser o sujeito. O sujeito passou a sofrer a ação. Então, a alternativa correta é a letra C. Pessoal, sigam nossas redes sociais, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Qualquer dúvida, é só entrar em contato.